temos falado nesses dias que por meio do Espírito, essa é uma convicção em meu coração, não é uma doutrina, não é um fundamento, é uma percepção, olhando as Escrituras, o que o Senhor está fazendo, olhando o fim de todas as coisas, eu entendo e percebo que seja um tempo, e eu queria que você gravasse isso no seu coração. Se isso fizer sentido para você, escreva isso no seu coração. Eu creio que são dias onde o Espírito está vindo e crescendo no meio da igreja, com o propósito de transformar nossos ajuntamentos individualistas em um encontro da noiva com o seu noivo. Eu percebo que é um tempo onde o Espírito vai crescer no meio da igreja, porque se nós cremos que Deus está trabalhando para cumprir sua vontade, os seus desígnios, se Deus continua fiel às suas palavras e trabalhando em prol do cumprimento das suas promessas, se realmente Deus está promovendo e preparando a noiva para o dia do casamento, para o dia das bodas do Cordeiro, eu creio sim que o Espírito está nos empurrando nesses dias, assumindo a liderança de todas as coisas, a fim de que os nossos ajuntamentos, nossos cultos, nossas reuniões não sejam reuniões individualistas, mas sejamos unificados por meio do Espírito, para que isso aqui não seja uma busca de crentes pela solução dos seus problemas, mas seja um encontro da noiva com o seu noivo. O Senhor está vindo com seu Espírito de forma mais densa nesses dias, a fim de nos unificar. Eu tenho sido insistente nesses dias em falar que a palavra diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, não podem. Ou seja, Deus está nos dando um segredo, Deus está nos revelando algo, que quanto mais individualistas nós nos tornarmos, mais fracos nós seremos. Quanto mais individuais nós nos tornarmos, quanto mais separados estivermos, quanto mais em busca das nossas próprias vontades nós estivermos, mais vulneráveis e mais frágeis, de maneira mais fácil nós seremos atacados e suprimidos pelas forças das trevas. Mas ao mesmo tempo o Senhor está dizendo que se nós nos tornarmos como um só, se nós rompermos essa barreira da individualidade, da rebelião do nosso coração, da separação uns dos outros e do corpo de Cristo, quanto mais nós avançarmos, irmãos, com fé na unidade e na comunhão, mais resistente nós seremos. Ou seja, a palavra diz que nós seremos imbatíveis. Se nem as portas do inferno podem prevalecer contra a igreja, se nem as portas do inferno, irmãos, podem prevalecer contra a igreja, por que é que nós ainda buscamos nossos próprios caminhos? Por que é que ainda nós estamos lutando, tentando chegar perto de Deus, dar um toquinho assim nele, para ver se ele se lembra da gente e avaliza aquilo que a gente quer dar certo? Olha como o espírito desse mundo, irmãos, é tão sutil. Olha como o espírito desse mundo é sorrateiro, né? Por isso o diabo não está trabalhando para nos tirar do culto, nos tirar da igreja. Ele está trabalhando para que essa mensagem individualista, de separação, essa mensagem do indivíduo, do eu,
seja potencializada nesses dias. O diabo está querendo dizer para nós que nós podemos, que nós conseguimos, que eu consigo, que você consegue, que você pode. Não, a Bíblia diz que contra a igreja, contra o corpo de Cristo, nem as portas do inferno podem prevalecer. Por que a evidência dos nossos dias são as doenças da alma? Eu ouvi dizer que é uma epidemia, na verdade é uma epidemia, né? É uma epidemia de doenças na alma. Por que elas estão tão evidentes em nossos dias? Porque nós não nascemos para viver só. Nós não fomos, irmãos, é como querer usar um aparelho de forma inadequada, vai dar um problema. Tem um manual para cada instrumento. Se você forçar demais, se você fizer de forma adequada, vai dar pane. Assim somos nós, os seres humanos, estamos entrando em pane, porque não fomos feitos para isso. Somos presa fácil para o sistema desse mundo, para o espírito desse mundo. Somos presa fácil para as seduções, para as modas. Somos presa fácil. Por quê? Porque estamos só. Porque estamos só. Estamos desconectados. Estamos vindo para a igreja para buscar apenas aquilo que eu posso viver e desenvolver em Deus, sendo que o que Deus quer fazer é nos unificar por meio do seu Espírito, a fim de que a igreja, irmãos, revele quem Cristo é ao mundo. Por isso, sozinho você não consegue fazer nada. Sozinho talvez você consiga dizer uma parte do que Deus é. Talvez baseado nas suas experiências, você pode dizer uma parte do que Jesus é. Você tem parte da revelação, você não tem ela toda. Toda a revelação de Cristo está no corpo. Por isso, se juntar o que vocês têm de revelação de Cristo com o que eu tenho, com o que ela tem, com o que ele tem, irmãos, o mundo conhecerá o caráter de Cristo. Foi assim que Jesus falou em João 17: quando vocês forem um, o mundo saberá, o mundo me conhecerá. Amém. Por isso você pode ter uma medida, mas vai entrar em pânico, logo, logo. Então eu creio que o Espírito está vindo, porque sim, irmãos, eu confio que Deus vai cumprir tudo o que disse. Eu confio que tudo que está escrito vai acontecer. Inclusive, que nós não seremos mais um ajuntamento de indivíduos, mas nós seremos uma noiva. Então esses encontros, irmãos, precisam ser um encontro da noiva com o noivo. Não são encontros individuais, individualistas. E só quem pode fazer isso é o Espírito. Irmãos, e Ele está presente. Por isso que por diversas vezes a palavra, os apóstolos nos encorajam a não resistir o Espírito. Ele fala: não endureça o vosso coração. Irmãos, tanto João Batista, tanto como Jesus afirmam uma coisa muito importante para nós sabermos esses dias. João Batista fala que nenhuma autoridade pode ser dada a homem algum se não for dada por Deus. Jesus, quando Pedro tem a revelação de quem Jesus é, Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu Pai. A palavra de Deus diz que o querer é de Deus e o fazer também. É por isso, irmãos, que o nosso querer nunca vai ser suficiente. O nosso querer, a nossa vontade, aquilo que nós achamos, almejamos e planejamos. E engraçado, irmãos, que nós estamos fazendo tanta força, gastando tanta energia para ter. Isso é religião, irmão. Sabe o que a religião diz para você? A religião diz assim: olha, Deus é um Deus poderoso, único, supremo. Ele usa muito versículo da Bíblia. Ele diz assim: Deus é Deus poderoso, maravilhoso. Deus é e vai usando a própria palavra. E Deus é um Deus que pode realizar todos os seus sonhos e todos os seus desejos.
Basta que você faça algumas coisas boas para Ele. Basta que você cumpra algumas regras. Basta que você cumpra alguns princípios. Basta que você obedeça uma lista de coisas. Isso é parte de uma verdade, não é a verdade toda. A verdade toda é que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então a religião nos faz gastar todas as nossas energias, todo o nosso empenho, toda a inclinação do nosso coração em fazer as coisas bem direitinho para Deus, para ver se a gente chama a atenção dele ou convence ele a nos dar algumas coisas que nós queremos. Isso não é amor. A noiva não faz isso. Uma noiva apaixonada. Quando você casou com seu marido, é assim que você foi por causa disso? Foi por causa do dinheiro? Foi por causa da... Não, irmãos, o amor, ele... Não tem aquele ditado que o amor é cego? É mesmo, não tem jeito. Eu falo pra Jéssica assim, o amor é cego. Quando eu olho assim, né? Tipo, como é que ela foi acreditar em mim, né? Como é que ela foi investir, né, cara, toda a sua... Meu Deus, só o amor faz isso. O interesse é diferente, não é? Cara, a gente tem mais interesse por Deus do que amor. Nosso relacionamento como igreja, como noiva, é baseado em interesse. Eu não posso, irmãos, mentir para minha consciência e vir aqui dar parte da verdade para vocês. Não posso. Não posso fazer isso. Seria mentir para a minha própria consciência, para o meu chamado, para a minha responsabilidade. Seria mentir para o encargo que o Senhor confiou a mim, e mentir para vocês seria terrível. Veria um peso terrível sobre as minhas costas. Eu não posso. Não tem jeito. Evangelho é sobre Jesus, é sobre sua vontade. Evangelho é sobre quem Jesus é. Evangelho, irmãos, não é sobre uma parte, tipo assim, uma escolha, não, é a única. Jesus não pode ser aquele momento, não é o arrepio, não, Jesus é a única coisa que nos resta, é a única saída, é a única. E a fé, irmãos, a fé é o que nos faz confiar de que escolhendo pela única decisão correta, ali, nós teremos tudo que é suficiente. Deixa eu falar uma coisa para você. Escolhendo Jesus, você não vai ter tudo que você quer. Sabia? Se você optar por Jesus, você não vai ter tudo que você deseja. Eu sou um pregador motivacional, né? Vocês têm que confessar isso. Irmãos, escolhendo por Jesus. Fala pro seu irmão aí. Ó, se você escolher Jesus, fala pra ele aí. Fala para ele, você não vai ter tudo que você quer. Fala para ele, escolha bem. Dá uma cutucada nele aí, fala assim, ó, escolhe bem. Fala assim, ó, vê onde você está entrando. Mas fala assim para ele, ó, escolher por Jesus. Nós vamos ter tudo o que precisamos. Irmãos, a gente precisa ser inteligente nesses dias. Olhe para a condução do homem de todas as coisas. Olhe para o governo do homem sobre todas as coisas. Aonde a gente está parando? A gente fala dos governantes, né, dos homens que têm autoridade, como se nós fôssemos um ser totalmente assim, diferente deles. A gente fala dos governantes, dos presidentes. Porque o fulano, a gente fala desses caras assim como se nós fôssemos uma outra raça, né? Fôssemos alienígenas, totalmente diferente deles. Não, irmãos. Essa é a expressão de quem é o homem. Então, vamos olhar para a condução que o homem está fazendo sobre todas as coisas. Irmão, vale a pena. Está sendo inteligente a forma como nós, seres humanos, estamos conduzindo todas as coisas. Irmãos, olha para o que está acarretando a humanidade. Desperte os seus olhos nesses dias. Perceba para onde o homem está levando todas as coisas.
enquanto nós nos degladiamos aqui, né, na terra, enquanto nós estamos aqui nessa selva, o Senhor continua governando em seu trono. Irmãos, em Cristo não tem oposição, sabe? Não é tipo assim, daqui 6 meses vai ter uma eleição para ver quem... Não tem eleição. Não tem democracia no reino dos céus. Ele governa sobre tudo. E Ele quer fazer da igreja... Irmão, o Senhor está no trono, os céus, governando sobre todas as coisas. Ele não perdeu o controle. Ele governa. Ele, tipo assim, não tem páreo para Ele, sabe? O reino de Deus não está ameaçado em nada. Então lá Ele governa único e poderosamente. A palavra de Deus diz que Deus quer fazer com a igreja a mesma coisa que acontece nos céus. O que acontece nos céus? Deus governando. A gente, quando lê esse texto, né, a oração do Pai Nosso, a gente pensa assim, poxa, ruas de ouro, né? Ruas de ouro, glamour, tudo dando certo, 1000 maravilhas. Não, irmãos, o céu só é o que o céu é. Não é porque, tipo assim, a gente pensa assim, que o céu é legal, então Deus merece o céu e Ele mora lá. Não, o céu só é o céu porque Deus está lá. O inferno só é o inferno porque Deus não está lá. Aí na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina, para mim é o maior segredo da história da humanidade. Jesus ensinou na oração do Pai Nosso. Jesus não ensinou uma reza, Jesus ensinou a essência de como se relacionar com Deus. Irmãos, Jesus ensinou a essência de como viver. Jesus disse, ore desse jeito: Pai, governa sobre nós, assim como o Senhor governa nos céus. O Senhor está dizendo, olha, Senhor, faça da igreja, faça do seu povo um lugar onde você tem total liberdade para reinar, para governar, para fazer sua vontade. Do mesmo jeito que o Senhor faz nos céus. Venha a nós o seu reino e seja feita a sua vontade aqui na terra, assim como é no céu. A salvação do homem, irmãos, está em perder o controle. Eu vou usar essa frase porque a gente fala assim, a salvação do homem está na vontade de Deus. Eu digo, glória a Deus, né? A gente entende parte da verdade. Não, a mesma coisa é a salvação do homem, irmãos, está em perder o controle. É abrir mão. Por isso que Jesus falou, quer ser meu discípulo? Como é que faz para ser discípulo de Jesus? Negue a si mesmo. Isso é ser governado por alguém. Ser governado por alguém é isso. Você tem que negar a si mesmo e se sujeitar à autoridade dessa pessoa. Jesus estava nos dando um segredo, irmãos, a chave da alegria e da felicidade. O Senhor nos deu a chave do sucesso. A chave do sucesso, irmãos, não é quando nós construímos e edificamos nossa vida como nós queremos. Por isso, a palavra, o Senhor não tem uma palavra, eu queria que você me entendesse bem, para não entender de forma equivocada. Deus não tem uma palavra para mim ou para você. Deus tem a sua palavra, a palavra dele. Mas quando nós nos encaixamos na palavra dele, irmãos, tudo em nós faz sentido. Deus vai evidenciar as coisas, os dons que Ele deu, o talento que Ele deu. Deus vai evidenciar a multiforme dele por meio de você. Por isso que um vai pregar, outro vai cantar, outro vai ajudar, outro vai cooperar, outro vai amar, outro vai abraçar, outro vai repartir. E na junção de todas essas coisas, o meu corpo não estaria aqui se o pé não fosse sujeito ao joelho, a perna, a mão, o braço. Não há como um corpo se mover. O espírito desse mundo, ele veio, irmãos, para roubar de nós. Ele veio para roubar de nós essa consciência, essa certeza, essa fé de que o que Deus está promovendo é um corpo, e não o que Deus está promovendo sou eu ou você, minha vontade ou a sua. Isso é a religião quem faz. A palavra de Deus diz que Jesus aparece
Jesus é batizado. Quando Jesus é batizado, os céus se abrem e o céu reconhece. Deus anuncia diante de várias testemunhas, dizendo: ó, esse é o meu filho, tá? Depois que Jesus é evidenciado pelos céus, Jesus vai até o deserto. Ele é tentado por Satanás. Quando ele vence a tentação, a palavra de Deus diz que Jesus vai abrir uma igreja, abrir uma religião. Não, a palavra de Deus diz que então Jesus começa a pregar o reino de Deus. Eu sei que é difícil, irmãos, para nós entender e compreender a profundidade disso, porque desde que nascemos, toda a nossa memória é construída em cima de coisas fragmentadas, departamentos, tudo que consome os nossos olhos, que ocupa os nossos olhos, mente e coração, é sempre voltado à disputa, é sempre voltado à rebelião, a se fragmentar, a buscar. E por isso que Jesus veio dizer: olha, Deus quer governar sobre vocês. Deus quer trazer para a terra a mesma realidade dos céus. Só que por não entender isso, nós estamos querendo as coisas que Deus pode fazer. Mas o melhor que Deus pode fazer sobre nós é a sua vontade. O melhor que Deus pode nos dar é Cristo, no seu governo e na sua vontade. Quão difícil é para nós, irmãos, aceitar que em Deus há suficiência, que em Deus há contentamento, que em Deus há satisfação. Quão difícil para nós é aceitar. Quer ver? Abre comigo o texto de Mateus. Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3. Vamos lá. Naqueles dias apareceu João Batista no deserto da Judeia e começou a anunciar a seguinte mensagem. Qual é a mensagem? Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Presta atenção. João está dizendo: o reino de Deus, o reino dos céus está chegando. Deus está enviando o rei. Deus está enviando aquele ao qual todas as coisas se sujeitam, aquele ao qual Deus confiou toda a autoridade. O João está dizendo: o reino de Deus está chegando. O reino de Deus está próximo. Qual é a palavra que ele usa? Qual é a palavra que ele usa aqui? Arrependei-vos. João está dizendo: olha, Deus está enviando o seu filho como governador, como aquele que vem. Assim, irmãos, Deus não depende de nós para ser rei. Ele é rei sobre todas as coisas. Fato. O que a palavra está nos oferecendo, nos dando, é a possibilidade, por meio de Jesus, sermos participantes disso. Então João está dizendo, se você ler Isaías 40, se você ler na sua casa, Isaías 40, você vai ver que existe uma promessa na Bíblia a respeito de uma voz, alguém que clamaria no deserto e iria preparar um caminho para Jesus, ou seja, preparar um caminho para a chegada desse rei, desse reino. E aí lá em Mateus 3, a profecia de Isaías 40 se cumpre. Lá em Mateus, isso aqui que está acontecendo aqui, irmãos, não foi um homem que teve uma ideia, não. Isso aqui é o cumprimento de uma promessa.
voz do que clama no deserto, preparai um caminho. Aí João, pronto, encarnou a palavra, aconteceu, o cumprimento da promessa. Aí João começa a gritar no deserto, clamar, ele vai lá no deserto, porque a palavra era que fosse no deserto, né? Se você for ler, eu acho que não é esse texto, é o de Lucas, fala, quando vai falar sobre João Batista, fala assim, existia o templo, existia o sacerdote, dá o nome deles, tudo certinho, mas veio a palavra do Senhor a João no deserto. Olha como Deus é metódico, né, em cumprir suas palavras, sua vontade. Então João encarna uma profecia, ele é aquele que vai anunciar. Então João, ele vem preparar, conforme a profecia, ele vem preparar o caminho para quê? Para Cristo, ou seja, para a chegada do rei, desse reino. A pergunta que eu faço, como que João prepara esse caminho? Qual é a mensagem necessária e urgente para que o governo, o reino de Deus, para que a gente possa fazer parte desse reino? Qual é a mensagem? Qual foi a mensagem usada para preparar o caminho da chegada de Jesus? Obrigado. Qual foi a mensagem? Arrependimento. Como que a gente não vai fazer igreja? Como que a gente vai viver o evangelho? Da onde foi que nós tiramos a ideia de que a gente pode servir a Deus do nosso jeito, na nossa vontade, nos nossos planos? Quem foi que disse que dá para a gente servir a Deus servindo a nós mesmos? A ambição do nosso coração, os desígnios do nosso coração, aonde está escrito? Deus não reina, Deus não governa sobre aquilo que não foi constituído sobre arrependimento. Amém? O reino não chega aonde não tem arrependimento. O rei, ele não pode dominar, ele não pode reinar e governar sobre um lugar onde houve sujeição e rendição e reconhecimento do seu governo e da sua autoridade. Olha o risco que nós corremos, irmãos, de construir nossas vidas, construir nosso futuro, nossos filhos, de nos reunirmos como igreja e não estar debaixo do governo e da autoridade, única e exclusivamente porque fizemos do nosso coração o nosso próprio ídolo, fizemos das nossas vontades o nosso próprio ídolo. Irmãos, Jesus não chega, Jesus não faz parte de uma movimentação onde ela não se estabelece sobre arrependimento. Falei para o seu irmão, arrependimento. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O profeta Isaías se referia a João quando disse: ele é uma voz que clama no deserto, preparem um caminho para a vinda do Senhor, abram, a minha versão fala, abram a estrada para Ele. Ah, cara, que lindo isso, que lindo isso. O arrependimento é o que prepara o caminho para a presença. Feche seus olhos assim, fale para você mesmo assim, ó, o arrependimento é o que prepara o caminho para a presença. O arrependimento, irmãos, é como uma máquina que vem aplainando a estrada, que vem, sabe, que tira todo o entulho do nosso coração, da nossa mente, da nossa vontade, dos nossos desígnios. O arrependimento, irmãos, ele vai na frente assim, ó, e vai aplainando, ele vai abrindo o caminho para a chegada do reino, para que façamos parte, para que possamos abraçar, entender, compreender o reino e o governo do Senhor.
Por isso, irmãos, não há evangelho sem arrependimento. Não há como ser encontrado por Jesus sem que primeiro os nossos corações sejam levados ao arrependimento. Quando chegou o momento de Jesus ser evidenciado na terra, Jesus estava com 30 anos. Deus falou assim, é chegada a hora. Jesus foi para onde? Jesus foi para onde? Para o deserto. Por que ele foi para o deserto? Porque segundo a profecia, uma mensagem de arrependimento iria construir esse caminho para que Jesus chegasse. A evidência de Cristo na palavra, toda a sua autoridade, ela se dá início por um grupo de pessoas, por irmãos que debaixo da revelação do Espírito abraçam a mensagem do arrependimento. Por isso, vamos pensar o contrário. Em um lugar onde não há arrependimento, reconhecimento das nossas fraquezas, do nosso pecado, onde não há reconhecimento da nossa necessidade e urgência, da nossa falta de Deus, não há como o reino chegar. Não há como o Senhor aparecer. Nós já vamos falar melhor sobre isso. Pense numa coisa aqui comigo. Pense aqui comigo. Muitas pessoas se chegavam a Jesus, não era? Foi ou não foi? Jesus começa seu ministério. Ele não estava cercado de gente? Em vários textos da palavra, a Bíblia diz que havia ao redor de Jesus uma multidão. Muitos se aproximavam dele. Agora eu pergunto uma coisa para você. Toda a multidão que estava em volta de Jesus, todos eram discípulos de Jesus? Hã? Eu temo, irmãos, eu tenho temor nesses dias que nós estamos fazendo o contrário do que aquilo que Jesus nos ensinou. Porque Jesus disse, ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Ide por todas as nações e fazei o quê? Eu temo que nós estamos querendo juntar a multidão apenas. Porque qual é o jeito de fazer discípulo? Ensinando a negar a si mesmo. Por isso não fique bravo comigo, irmão. Amém? Não fique bravo com a minha mensagem. A gente só está reproduzindo as ordens de Jesus. Jesus disse isso e de fazer discípulos. Não ir de juntar em multidão. A multidão é uma consequência. Se for uma multidão de discípulos, glória a Deus. Melhor ainda. Quanto mais discípulos, melhor. Esse é o propósito. Na verdade, isso vai acontecer. Isso está acontecendo. Mas eu temo, irmãos, que por causa da ambição do nosso coração, a nossa maior satisfação e prazer às vezes esteja no fato de saber que Deus está fazendo grandes coisas por nós. Deus está correspondendo aos nossos pedidos e nossa oração. A pergunta não é essa. A pergunta é, nós estamos nos tornando verdadeiros discípulos de Jesus? Porque é isso que o Senhor nos ordena a fazer. Então todo mundo se aproximava, irmãos. Tinha muita gente ao redor de Jesus. Tinha muita gente ao redor de Jesus, mas nem para todos o reino chegou. Nem para todos o reino chegou. Porque o que prepara um caminho para o reino? O que prepara um caminho para o reino? Toda a multidão havia arrependimento. Em toda a multidão havia reconhecimento da suficiência de Cristo. Em toda a multidão olhavam para Jesus e dizendo, cara, é Ele o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Toda a multidão olhava para Ele. Por isso que Jesus falou, o reino não está ali, o reino não está aqui, o reino não está lá. Onde está o reino? O que Jesus disse? O reino está entre. Cara, como é que o reino pode estar entre nós? É simples. Se entre nós é Ele que governa. Se entre nós, se aqui, naquilo que estamos desenvolvendo, construindo, é a vontade dEle que é evidenciada.
Jesus tinha muitos à sua volta, mas Jesus não tinha o coração de todos, porque nem em todos havia arrependimento. Irmãos, ninguém dá autoridade a outro em sua vida sem que primeiro haja disposição no coração, sem que, ou seja um caminho preparado para receber as ordens e a direção daquela pessoa. Não é assim? A gente nunca dá autoridade, irmãos, a alguém que em nosso coração não haja disposição suficiente para se sujeitar às ordens. Ao menos que seja por necessidade. Irmãos, por necessidade a gente faz muita coisa. Inclusive coisas erradas. Por necessidade, a gente engole qualquer coisa. Mas isso não é autoridade. Isso é conveniência. Isso se chama troca de favores. Por isso que o Senhor Jesus não veio estabelecer uma religião, muito menos uma empresa. Ele veio trazer o reino. Só que o reino só pode ser estabelecido entre nós se houver a disposição de nós confessarmos que nós não podemos, não sabemos, não conseguimos. Se houver em nós a disposição de dizer: Senhor, vem e governa, porque nós estamos fazendo tudo errado, está dando problema, está dando curto-circuito, nós estamos morrendo, estamos cheios de depressão, de ansiedade, de coisa, não está dando certo, é pânico, nós estamos sucumbindo, Senhor. Vem e reina sobre nós. Isso é o arrependimento, é uma mudança do caminho. Eu estou indo para lá, não, peraí. Por isso que a palavra é se converter, né? É convergir, é mudar a rota. Não é apenas mudar umas palavras, muda a roupa, a música que canta, não. É uma disposição de coração que nasce pelo arrependimento. Ou seja, cara, eu não sei, eu não posso, eu não consigo, eu fui feito para Ele e só nele há suficiência e contentamento, há tudo que eu preciso. Talvez eu não vou ter tudo o que eu quero, mas o que eu preciso está nele, para viver uma vida de verdade. Nós estamos tentando convencer os crentes de que Deus pode solucionar as suas vontades, né, irmão? Isso é engano. Nossa, nós estamos enganando as pessoas. A mensagem é: em Jesus há tudo. Não é tudo o que eu preciso, o que eu quero, não. Jesus é tudo. Em Jesus há tudo. Sabe aquilo que você sonha? Pô, cara, então talvez não vai dar, mas assim, você vai perceber que aquilo que você sonhava, cara, é infinitamente inferior àquilo que Ele deseja, que Ele quer, os planos dEle, os desígnios dEle. Nós estamos vivendo uma vida ansiosa, correndo atrás do vento, correndo atrás de nada, colocando nossa expectativa em coisas que amanhã pode acabar. E Ele é inabalável, Ele é inconfundível, Ele é bom, Ele é justo. Sem arrependimento, irmãos, nós somos só uma multidão de pessoas buscando os favores de Deus. Sem arrependimento, nós somos só um ajuntamento de pessoas buscando o favor de Deus. Você pode se aproximar por meio da comunhão, você pode chegar perto de Jesus por causa do corpo, por causa da comunhão, você pode, igual a multidão, você pode até desfrutar dos milagres. Sabia, irmãos, que Jesus não se ofendia com as pessoas que chegavam perto dele só para ter um milagre? Jesus não se ofendia. Jesus, cara, cheio de compaixão, de amor. Não era assim? A palavra de Deus é que, e tomado de compaixão, Jesus foi lá e curou a muitos. Tinha aldeia que Jesus ia, irmãos, era fila para todo mundo ser curado. Jesus não se ofende. Jesus não tem problema com isso. Então nós podemos fazer parte dessa multidão, se aproximar de Jesus, desfrutar dos milagres. Nós podemos comer do pão da multiplicação. Sabia? E mesmo assim não ser discípulo. Nós podemos comer do pão do milagre.
Meu irmão, mas é só o arrependimento que faz a gente permanecer e que faz a gente andar em obediência e sujeição a Deus. A gente só se sujeita a quem a gente crê que quer o melhor para nós, que tem a boa vontade para nós. Por isso o reino é chegado, o reino já está. Basta que venhamos ser batizados por arrependimento. Por isso, irmãos, eu creio que somente a consciência de que nós não podemos, somente é uma consciência de que nós não temos para onde ir, nem a quem ir, é que nos faz continuar nos rastros de Jesus, perseguindo a Ele. Vamos lá. Tinha a multidão e tinha os discípulos. A multidão foi abençoada com o pão. E tinha os discípulos. Quando dividiu multidão de discípulos, por que os discípulos continuaram? Eles não falaram: Jesus, você tem pão para dar, nós vamos ficar atrás de você. Jesus falou assim, os discípulos falaram: Jesus, nós não temos para quem ir. Olha, irmãos, o que nos divide da multidão para os discípulos é a consciência de que nós não temos para quem e nem para onde ir, porque só Ele tem a vida. O Senhor está vindo por meio do seu Espírito, irmãos, nos arrancando do meio da multidão para nos tornar discípulos. É por isso que nós estamos sendo enfáticos, repetitivos, talvez chato para alguns, enjoativo, mas o nosso clamor é: Senhor, vem com o seu Espírito, por favor, Senhor, libera o seu Espírito sobre nós, porque só o seu Espírito. O que Jesus falou para Pedro? Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, foi meu Pai. Então a gente está clamando: Senhor, por favor, manda o seu Espírito e nos dê essa consciência, nos dê essa revelação, nos dê essa graça de te amar mais do que todas as coisas, mesmo que o pão acabe, mesmo que falte o pão, mesmo que o Senhor não faça mais milagre. Senhor, nós queremos, aqui nós vamos, Senhor. Jesus estava dizendo que aquela ideia de Pedro: Senhor, mas nós vamos para onde? Nós vamos para quem? Se só o Senhor tem a vida. Jesus está dizendo: só quando é só Deus que pode dar isso para um homem. Então nós estamos clamando: Senhor, por favor. Senhor, o pão nós já temos. Quando falta, a gente pede para alguém. A gente faz umas horas extras, a gente resolve, Senhor. O pão tudo bem. Senhor, mas a vida, nós queremos a vida. Nós queremos ter os nossos olhos abertos. Nós queremos, Senhor, ter o nosso coração capturado de amor por você, apesar de todas essas coisas. Senhor, só você pode dar. Se você disse que é só Deus que dá, então nos dê, Senhor. É por isso que estamos intensificando a oração, o clamor, a busca, o jejum, a intercessão, a devoção. É por isso que constantemente estamos aqui reunidos. Faça chova ou faça sol, frio ou calor, a gente está aqui clamando por uma coisa só: Senhor, dá-nos teu Espírito, dá-nos teu Espírito, Senhor. Só Ele nos transporta da multidão para os discípulos. Só Ele faz a gente despertei. Mas a religião nos faz buscar só o pão. Não foi uma religião que Jesus veio instalar aqui, Ele veio trazer o reino. Amém? O que sustenta a nossa vida de comunhão na oração, na devoção e na contemplação é a consciência da necessidade de ter Deus e obedecer sua vontade. De novo. Mas como é que eu persevero? Como é que eu faço para continuar? Como é que eu faço para não esmorecer? É a consciência de necessidade. Vamos lá. Por que você sempre tem uma garrafa de água perto de você? Por que você sempre fica olhando se tem água por perto? Por que você vai no mercado e compra comida para botar na sua casa? É só para matar a fome ou matar a sede? Não, é uma questão de sobrevivência, não é? Por que a gente sempre tem água?
não é só porque, estou com sede. Não, a sede, na verdade, ela expressa uma necessidade. Ela expressa uma urgência. Na verdade, tipo assim, não tem como ficar sem. Então você faz o quê? Você carrega. Você vai lá, levanta, pega água. Você compra, você gasta dinheiro se preciso for. Por quê? Porque há uma consciência de vida ou morte. É vida ou morte, irmão. Não é, porque estou com sede. Não, é vida ou morte. Essa é a consciência dos discípulos. Para que ter Jesus por perto? Para que buscar Jesus? Para que vir para cá às 6 da manhã? Mas que horário ruim, né? Mas no sábado, para quê? Para quê? Para que a gente se reunir? Para que tanto, né? Fique calmo, irmãos. Você não é obrigado a nada. Mas o Espírito está vindo abrir os nossos olhos e trazermos a consciência de vida ou morte para nós. Sabe o que Pedro falou para Jesus? Falou: Jesus, para quem eu vou? É uma questão de vida ou morte. Se eu sair do Senhor, eu morro. Se a gente for para outro, para outra pessoa, se a gente for para seguir outra pessoa, outra religião, se a gente for para outro lugar, a gente morre, Senhor. O Espírito está vindo, irmãos, nos dar a consciência. Isso é o temor de Deus. Esse é o arrependimento genuíno. É quando retorna para nós a consciência do inferno, ao qual nós estávamos destinados por causa do pecado. Por isso que a palavra nos ensina a clamar: Senhor, traz de volta, restaura em mim a alegria da salvação. Você já salvou alguém, tipo assim, ou já viu algum filme, alguma coisa assim, de alguém que foi salvo por alguém? Rapaz, há uma dívida de honra ali eterna. Né? Imagina a alegria de você saber que estava morrendo e alguém chegou simplesmente, pegou pela mão e te trouxe. Cara, enquanto não houver em nós a consciência do quão miseráveis nós somos, independentes de Deus nós somos, o máximo que a gente vai conseguir fazer é uma multidão, é uma religião, mas o reino só pode se achegar a nós por meio do arrependimento. E isso, irmãos, eu não posso te dar. Posso ficar aqui falando horas e horas e horas e horas, e posso trazer relatos e testemunhos. Mas se não for por meio do Espírito. Cara, a multidão ouvia a mesma coisa que os discípulos. Muitos ouviram as mesmas coisas, estavam próximos ali, mas o coração ainda estava endurecido. O coração ainda estava fechado. É por isso, irmãos, que nós estamos decididos esses dias a buscar o Espírito, que é o poder que convence, o poder que converte. Irmãos, aquilo que nós necessitamos para viver sempre vai ocupar lugar de prioridade em nossa vida. Aquilo que nós necessitamos para viver sempre vai ocupar o lugar de prioridade. Está vendo como muitas vezes em nós o buscar a Deus ainda é somente... é muito raso ainda. Mas o Senhor está vindo com seu Espírito conduzir nossos ajuntamentos, irmãos, conduzir nossos corações a uma unidade e nos transformar de indivíduos em uma noiva, a noiva de Cristo. Amém? Somente quem recebeu a graça de temer a Deus e reconhecer nele uma necessidade maior do que a água, do que a comida, é aquele que vai segui-lo, obedecê-lo, vai se dobrar a ele. Somente alguém, irmãos, que caminha debaixo de uma consciência clara de que ele é maior do que tudo que eu possa conquistar, é somente uma pessoa assim vai segui-lo, vai perseverar, vai obedecer. Quando ele falar, a gente vai parar tudo e vai dizer assim: fala, Senhor.
Somente alguém que tenha consciência, irmãos, de vida ou morte. E é isso que o Espírito vai fazer nos últimos dias com a igreja de Cristo. Amém? Eu tenho orado por esse batismo de consciência. Tenho orado por esse batismo, por essa convicção, por essa fé. Sabe, esse sentimento de insuficiência. Esse sentimento de, poxa, eu não posso, cara, eu não consigo fazer nada. E sabe qual é a resposta? Porque a gente é assim, irmãos, a gente sempre vai reagir aos nossos sentimentos e emoções. Alguém que foi batizado por essa consciência, essa urgência da necessidade de ter Deus, a primeira reação que vai haver em nós é sempre correr para o Senhor. É sempre correr para Deus, é sempre se atirar para Deus. É sempre, irmãos, você começa a voltar tudo de você. Você começa a voltar seus olhos, você começa a voltar seu coração, até seus recursos. Eu tenho falado isso aqui constantemente. Eu não quero ensinar você princípios para como você prosperar. Eu não quero ensinar isso, irmãos, porque isso pode ainda revelar um orgulho em nosso coração, uma indiferença no nosso coração. Eu não quero ensinar para você, dê o que Deus te devolve. Eu acho isso raso ainda, eu acho isso pequeno, porque quem ama dá com alegria. Já foi numa festa de aniversário que você teve que presentear, você não era muito conhecido, às vezes você foi ali, você teve que gastar, você falou, puxa, eu tenho que ir naquele aniversário, rapaz do céu, não queria gastar dinheiro esse mês, né? Já comprou presente de aniversário para alguém? Que você gastou sem querer? É porque é natural, a gente não ama o suficiente. Normal, a gente não consegue amar qualquer um assim, todo mundo, enfim. Mas e quando você fala assim, eita, semana que vem é aniversário da minha esposa. Tô falando como deveria ser, né? Pô, semana que vem é aniversário da minha esposa. Vamos lembrar da época do namoro, né? Mais fácil. Da época do namoro. Lembra da época do namoro? Você fala, eita, aniversário da minha namorada. Ou quando você nem estava namorando, você queria conquistar, né? Paz do céu, você parcelava em 24 vezes. E quando vem o poder do parcelamento, aí você compra o mais caro que tem mesmo, né? Você compra o melhor, você não... Tá vendo como não vale a pena ensinar você ofertar e dizimar por obrigação? É mais fácil nós trabalharmos, irmãos, no amadurecimento da igreja. No amadurecimento, é mais fácil trabalhar nesse clamor, nessa busca, porque, irmãos, quem ama vai dar com alegria. Não é pesado. Poxa, meu dízimo, caramba, dá pra fazer tanta coisa com o dízimo. Nossa, mas ofertar. Quem ama não vai nem precisar lembrar, né, da oferta, né? Então assim, irmãos, o Senhor está... É isso que o Senhor vai fazer. Ele vai fazer. A gente só tem uma missão. Não endureça o vosso coração. Não resista. Não se oponha ao que o Espírito está fazendo. Quem não necessita, irmãos, de perdão e de vida, não precisa de Jesus. O contrário da falta de arrependimento é uma consciência de que eu não preciso. Ou talvez não preciso disso tudo que estão dizendo, né? Assim era a multidão. A multidão tinha uma consciência que eles poderiam viver sem Jesus. A multidão tinha uma consciência. Cara, viver sem Jesus dá. Pô, mas que legal que ele está aí, né? Está operando milagres, fazendo algumas coisas. Mas o que o Espírito está conduzindo, irmãos, nos nossos corações é uma devoção sincera e verdadeira. Por isso que a gente tanto ora aqui, né? Repete, Senhor, abre os nossos olhos. Lembra da oração que a gente sempre faz? Senhor, ilumina o nosso interior. Milhares e milhares de vezes a gente repete isso.
Porque não é carne nem sangue, irmãos, que vai nos revelar. Senhor, abre os nossos olhos. Então, sem arrependimento, a gente vai reagir de uma forma... Sabe o que a falta de arrependimento faz? Nos dá o direito de escolha. Então a gente serve a Deus na medida que a gente pode, que a gente consegue, tipo assim, que me cabe. A gente serve a Deus numa medida, assim, né, mais restringida. A gente cria a nossa própria religião, a gente cria os nossos próprios dogmas, e a gente vai até onde a nossa consciência nos diz que deve acontecer. O Espírito está vindo, irmãos, dar testemunho de Cristo, nos convencer. O Espírito, lembra que Jesus, quando promete o Espírito, ele fala: o Espírito é aquele que o Pai vai enviar em meu lugar. Ele vos lembrará de tudo aquilo que eu tenho ensinado. Ele vos ensinará todas essas coisas. Nós precisamos do Espírito. Amém? É por isso, irmãos, que eu creio que a ênfase da igreja não pode ser a busca para que a sua denominação seja bem sucedida. A ênfase, irmãos, da nossa movimentação aqui não é buscar ser bem sucedido, não é buscar ser relevante na cidade, não é buscar disputar com ninguém, não é buscar uma igreja para te chamar de minha. A nossa ênfase é buscar a Deus, para que as pessoas possam ser atraídas por meio do Espírito, irmãos, e não pela beleza das nossas organizações. Deixa eu falar uma coisa para vocês: se o Espírito não estiver presente, nós vamos precisar mais do que isso para atrair as pessoas. Se não for por meio do poder de Deus, nós vamos precisar mais do que isso aqui. E eu confesso para vocês, eu não sei fazer. Sou bem limitado, irmãos. Sou bem limitado. Mas o Espírito está despertando em nosso coração fome por Deus. O Espírito está despertando em nosso coração a convicção de, quando nós lemos Atos 2, a gente fala assim: cara, quando o Espírito desceu, as pessoas foram convencidas. O problema é que nós fomos convencidos de que dá para fazer igreja sem o poder de Deus. Tem métodos, tem fórmulas, tem curso que nos ensina. Eu prefiro, irmãos, olhar para a palavra e dizer assim: cara, é sobre essa verdade que nós queremos caminhar. Porque se Deus não estiver, irmãos, nós vamos precisar fazer malabarismo. Isso não é uma verdade. A ordem é: façam discípulos. A ordem é: façam discípulos. A ordem é: ensine-os a negar a si mesmo. A ordem é: construam um ambiente de devoção e temor a Deus, para que o Espírito venha e convença, transforme, arrebate os corações. A ordem é sobre homens e mulheres que vão olhar para Cristo e ver nele o tudo. Homens e mulheres que reconhecem que Cristo é uma questão de vida ou morte para nós. Então, irmãos, eu tenho um clamor para você nesses dias. Não espere de mim uma boa ideia. Não espere de mim uma boa estratégia. Faça parte do que Deus está edificando. Não espere de mim uma ideia mirabolante. Não espere de mim uma estratégia assim impressionante. Seja uma pedra viva. Olhe para a palavra e corresponda ao que o Espírito está promovendo. Não espere uma nova forma de fazer. Não espere que semana que vem eu vou inventar uma coisa mais legal. Não. Se junte a nós em temor e devoção e em busca pela presença. Se junte a nós, irmãos, com fé, não naquilo que eu estou dizendo, mas naquilo que está escrito, esperando e aguardando aquilo que o Senhor vai fazer nos próximos anos sobre nós,
sobre a igreja de Cristo, sobre a cidade de Braga, sobre a nação portuguesa, sobre o continente europeu, sobre aquilo que o Senhor está movendo, sobre a igreja em toda a terra, porque Deus não está dormindo, irmãos. Deus não esqueceu do que disse, Ele vai cumprir sua vontade sobre a terra. A palavra de Deus diz que Cristo será revelado por meio da igreja. Deseje nesses dias fazer parte disso. Rompa, irmãos. Rompa com essa necessidade de ter alguém que te fale. Rompa com essa necessidade de ter alguém que te mostre. Rompa com essa necessidade de ter um pastor para chamar de seu. Rompa com essa necessidade, irmãos, de ter um líder que vai te dizer tudo que você tem, a cor da roupa, o carro que você compra, sabe? Rompa, irmãos, com isso e entre no reino. Porque se eu for te ensinar, irmãos, a você se sujeitar à minha liderança, significa que nós não temos o mesmo coração. Agora, alguém que entende o reino de Deus, irmãos, tem coração fácil para se sujeitar e reconhecer a autoridade, reconhecer aqueles ao qual o Senhor deu a igreja para edificação, para cooperação. Irmãos, ou nos desenvolvemos juntos, ou crescemos juntos, ou amadurecemos juntos, ou clamamos juntos, ou nós nos responsabilizamos juntos, ou nós estamos assinando um atestado de que queremos um sistema religioso que tem um líder grande e top, famoso, com bastante seguidores no Instagram, ao qual nós sustentamos o ego dele, e enquanto ele nos motiva a vencer na vida. Ou a gente amadurece como igreja, como filho de Deus, ou a gente assina um atestado, irmãos, só o que a gente quer é alguém, a gente ajuda ele e ele nos dá uma receita de como vencer na vida. Não é. É sobre o reino de Deus. Irmãos, é sobre o governo de Cristo. É sobre o Espírito nos liderando, irmãos, e nos levando até a mente do Senhor. E eu creio que um dos primeiros passos para isso, nós precisamos anular da nossa vida tudo aquilo que nos dá a falsa sensação de satisfação. Se proteja de tudo aquilo que lhe dá a falsa sensação de sucesso, satisfação e contentamento. Não trabalhe, irmãos, não trabalhe por recompensa nessa era. Não trabalhe porque é um problema ter as coisas. Você não, jamais, não é um problema. O problema é quando antes do Senhor nós temos as coisas, porque as coisas nos terão. Agora em Deus, irmãos, em Deus nós podemos ter tudo o que a gente quer. Em Deus não tem problema você ser um empresário bem sucedido com milhões de euros na sua conta. Não tem problema nenhum, porque a sua prioridade e o governo da sua vida é o Senhor. Então nós não podemos, irmãos, buscar uma vida estável, uma profissão estável, uma igreja estável, negócios estáveis para dizer, olha, está vendo como Deus é bom, eu sirvo a Deus, para buscar a Deus tranquilo. O alvo não é dar certo para poder chegar diante de Deus com uma mente tranquila. Está tudo dando certo na minha vida, então eu vou adorar ao Senhor. Irmão, a gente pode ter 1 milhão na conta e mesmo assim não ter suficiência em Deus. Deus pode nos dar a empresa mais bem sucedida da cidade, e mesmo assim Deus não ser suficiente para nós. Nós permitimos que as coisas desse mundo, irmãos, trouxessem satisfação à nossa vida e saciassem nossa fome. Não é assim. Primeiro, se eu não me engano, a palavra diz: buscar em primeiro lugar. O quê? Em primeiro lugar, buscar o quê? Sabe o que essa palavra diz? A primeira coisa que você deve fazer na sua vida é se deixar ser governado por Jesus. E as demais coisas, rapaz, não tem problema. Se elas vierem, se você tiver, se você possuir, não tem problema. Porque em primeiro lugar, Deus governa você.
Jesus governa sobre você. O buscar em primeiro lugar, sabe o que significa isso? É em primeiro lugar. É gastar nossa energia, nossa mente, coração, a disposição da nossa vida em permitir que o Senhor seja Rei sobre nós. Por isso que Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. Ele falou: olha, melhor coisa que vocês fazem, não vão diante de Deus dizer assim: Senhor, faz minha vontade dar certo. Não, ele diz assim: vão diante de Deus e vivam de forma assim: Senhor, o Senhor é que sabe, o Senhor que conhece, o Senhor que é Deus sobre tudo, o Senhor que governa. Senhor, lidera-nos, governa sobre nós, nos ensina, Senhor, nos conduz a buscar sua vontade, nos ensina, Senhor, a priorizar sua vontade, ter clareza do que o Senhor está fazendo. Nisso nós queremos empregar, Senhor, toda a nossa vida. Buscar em primeiro lugar ser governado por Deus, e as demais coisas não terão vocês. Vocês podem ter elas, mas elas não terão o vosso coração, porque o vosso coração está em Deus. Amém. Fique de pé comigo, por favor. A gente fala, a gente olha para os textos da palavra, a gente fala assim: esse povo, ou povo duro de coração, a gente fala, né? A gente olha para o povo no deserto, a gente olha para a multidão, a gente fala assim: eita, povo duro de coração. Na verdade, irmãos, nós somos assim. Esse é o ser humano. O ser humano é assim, essa é a inclinação do nosso coração. Ou a gente fala assim: meu Deus, olha que o povo só buscava a Deus por interesse. Sem arrependimento, irmãos, nós não temos a consciência do quão miseráveis nós somos sem Ele, sem seu governo e sem sua vontade. A gente olha e fala assim: esse povo era ruim, esse povo aqui, esse povo era cruel demais. Olha o que fizeram com Jesus. Assim somos nós, irmãos, sem arrependimento. Assim somos nós, sem arrependimento. Por isso que João pregou no deserto: arrependam-se. Vamos clamar, irmãos, pelo Espírito. Vamos pedir ao Espírito. Vamos pedir ao Espírito que nos batize com a consciência de que Jesus é para nós uma questão de vida ou morte. Você que já teve a oportunidade de ler história de alguns avivamentos, do derramar do Espírito ao longo da história, um dos maiores relatos que você vai ver constantemente é que as pessoas se achegavam sem que ninguém lhes falasse nada. Muitos relatos que você vai ver ao longo da história, o derramar do Espírito de Deus, de igrejas, ambientes onde o Espírito foi derramado de forma intensa. A Bíblia diz que as pessoas chegavam e se jogavam ao chão. Elas se rendiam. Tem um relato de um pregador chamado Jonathan Edwards. Uma vez ele estava pregando uma mensagem, o relato diz que as pessoas se agarravam no que podiam, porque elas tinham o sentimento de que elas estavam indo para o inferno. Elas tinham o sentimento de que, tipo assim, elas estavam perdidas ali sem Deus. Essa é a consciência, irmãos. Esse é o batismo do Espírito.
um desejo ardente por mais e mais do Senhor, o Senhor na sua essência, o Senhor no seu coração e no seu caráter, não só o que Ele pode fazer e dar. O relato, irmãos, de lugares onde foram derramada a presença do Espírito Santo de Deus, as pessoas eram convencidas pelo próprio Espírito a se humilhar e se sujeitar à vontade soberana do Senhor. Por isso, o nosso trabalho nesses dias é te convidar a se juntar a nós em um altar de adoração a Deus, um altar de clamor, um altar de uma busca incessante e intensa, para que Deus venha, irmãos, e mude as coisas. Porque, irmãos, eu vou te dizer, se for só isso, até eu vou desanimar. Se for só isso, não, irmãos, tem o poder de Deus para ser derramado sobre a igreja nos últimos dias. Há um poder do Espírito, irmãos, para ser derramado na igreja sobre os últimos dias, que vai nos fazer viver, irmãos, experiências no Senhor, irmãos, sobrenaturais, coisas que vão arrebatar o nosso coração em uma verdadeira obediência e devoção ao Senhor, uma fome tão intensa, irmãos, que vai convencer as pessoas, nossos vizinhos, nossos amigos. Eles verão, eles virão, eles serão convencidos. Não é mais, o meu bom exemplo no trabalho, não, é o quão cheio de Deus eu estou. Não é só porque eu dou testemunho, eu não minto, eu não roubo, eles vão servir Jesus. Não, está cheio de gente no mundo, irmãos, que não mente, que não rouba, que não trai a esposa, mas o que falta é poder de Deus, o que falta é a presença do Espírito. O Evangelho não é para ensinar você a ser bonzinho, porque a gente não consegue, irmãos. Sem o Espírito a gente não consegue. O Evangelho, irmãos, é sobre o poder de Deus, é a revelação de Cristo, e o Espírito, irmãos, nos enchendo e nos transformando de uma forma tão verdadeira, irmãos, ao qual ninguém resistirá. O quão de Deus há em nós. É só um convite, irmãos, vamos perseverar. É só um convite. Dizer o que a gente faz? A gente só persevera. Só vamos continuar. Vamos seguir dia após dia, semana após semana. Vamos seguir, irmãos. O nosso trabalho é não endureça o coração, não resista. Só não resista, não endureça. Guarde o seu coração no Senhor e na sua palavra. Não importa o que digam, o que pensam, o que estão dizendo, a ênfase dos nossos dias. Não importa o que está escrito, importa o que Deus quer fazer, o que o Senhor está promovendo. É isso que queremos. Eu quero te convidar. Peça ao Espírito. Peça ao Espírito que te dê. Fala, Senhor, carne e sangue não pode me revelar. Vem, Deus, e me abre os meus olhos. Senhor. Fale para o Senhor, Senhor, eu já tentei de várias formas, de vários jeitos. Senhor, já ouvi tanta coisa, tanta mensagem, tanta pregação. Deus, me dê, Senhor. Me dá, Senhor, seu Espírito. Batiza-nos, Senhor, com arrependimento. Batiza-nos com o abrir dos olhos, Senhor. Verdade, te adorando, em Espírito, em verdade, te adorando, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor,
Ajuda-nos, Pai, a voltarmos ao lugar de uma adoração genuína e verdadeira. Ajuda-nos, Senhor, a voltarmos ao primeiro amor. Ajuda-nos a voltarmos, Senhor, à essência ao qual nós deixamos ser contaminada pelas coisas desse mundo, Senhor. Senhor, ajuda-nos a voltarmos, Senhor, ao lugar onde o Senhor nos fez, a forma como o Senhor nos estabeleceu. Nós queremos voltar ao plano original, à forma original de uma obediência genuína, Senhor. Inclinando os nossos ouvidos e os nossos olhos para Ti, Jesus. Senhor, enche os nossos olhos mais uma vez de lágrimas. Enche os nossos olhos, Senhor, mais uma vez de encanto por Sua beleza. Enche, Senhor, nosso coração mais uma vez, Senhor, de prazer por Ti. Perdoa-nos porque fizemos das circunstâncias, Senhor, um balizador para as nossas escolhas. Perdoa-nos porque fizemos das nossas frustrações uma doutrina que nos protege, que nos cerca, que endurece o nosso coração. Nós queremos voltar para a Sua palavra, Senhor. Senhor, devolve, Senhor. Devolve o brilho aos nossos olhos, Senhor. Devolve a paixão ao nosso coração. Devolve o brilho aos nossos olhos. Devolve, Senhor, o encanto da Sua beleza aos nossos corações. Faz-nos voltar a uma paixão genuína por Seu Evangelho, por Jesus. Nós queremos amar Jesus. Nós queremos amar Jesus. Nós queremos amar Jesus. Vem, Espírito. Nós queremos amar Jesus. Batiza-nos. Nós queremos amar Jesus. Nós queremos amar Jesus. Nós queremos amar Jesus. Vem, Espírito. Leva-nos ao coração do Pai. Leva-nos ao coração do Pai. Nós queremos amar Jesus. Nós queremos amar a Cristo como nunca antes. Queremos ser atraídos pela presença, pela beleza. Que as palavras de Jesus voltem a aquecer nosso coração. Que as palavras de Jesus voltem a queimar em nosso coração. Que as palavras aquecem-nos de novo, Senhor. Senhor, que os nossos olhos voltem a se encantar por Sua beleza, Senhor.